Bora, pessoal, ver o que eles estão falando, né, do pré-jogo do Palmeiras. O jogo tá pra começar, cara. Vamos ver o pessoal da Jovem Pan tá falando aí, tá? Link na descrição da Jovem Pan. E bora ver. No rádio, no YouTube e no aplicativo Panflix, com muita informação, análise e, claro, com a sua interação aqui com a gente na Jovem Pan Esportes. Comigo no pré-jogo, Vitor Boni e Bruno Prado. Vamos falar bastante da rodada. Amanhã tem jogo do Corinthians contra o Vasco. Tem Série B também com o Santos. O Flamengo volta a campo só na próxima semana. E nós vamos falar bastante dos clubes também aqui no pré-jogo, no aquecimento da Jovem Pan. Informação importante também, rolando agora a final da Copa Sul-Americana. Jogo entre Racing e Cruzeiro. 2-0 para o Racing neste momento, já no finalzinho da primeira etapa. 44 do primeiro tempo. 44 do primeiro tempo. Racing 2, Cruzeiro 0. Já nós vamos também falar e trazer mais informações da final da Copa Sul-Americana que a Jovem Pan traz para você nesse pré-jogo da Jovem Pan. Bruno Prado, Vitor Boni com a gente no aquecimento. Bruno, muito boa tarde para você. Expectativa para essa rodada especial do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que pode ter essa alteração ali na parte de cima da classificação, né, Bruno? Com Botafogo e Palmeiras na briga pelo título. Muito boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Guilherme, Boni, boa tarde a todos. Bom, é uma rodada importante, os dois líderes em campo. E, na minha visão, o jogo do Botafogo é um jogo mais difícil que o jogo do Palmeiras. O Palmeiras, ele é um time que tem até as suas goleadas no campeonato, goleou o Cuiabá, goleou o Criciúma, mas é um time que vai sempre no seu limite. Então não deve ser uma baba o Atlético Goianiense, mas o Palmeiras é bem favorito. Também acho o Botafogo favorito contra o Vitória, mas o Vitória está num bom momento. O Vitória cresceu no campeonato. E o Botafogo é um time que tem uma certa pressão em cima do Botafogo. Claro que todo mundo queria estar liderando o Brasileiro e na final da Libertadores. É um ano bom do time do Botafogo. Mas enquanto o Botafogo não conquistar um grande campeonato, um campeonato brasileiro ou uma Libertadores, e pode até conquistar os dois, e na semana que vem já é a final da Libertadores, já é no próximo sábado, vai ficar essa coisa. Aí alguém pode dizer, e é verdade, não foram esses jogadores, ou pelo menos do time titular, quase todos chegaram esse ano. Quase todos os titulares chegaram nesta temporada e não na temporada passada, quando o Botafogo teve aquela queda absurda de rendimento na reta final do campeonato. Mas o ambiente no clube é um ambiente de muita expectativa. Alguns times que passaram por longos períodos sem título, mesmo mudando o elenco, a pressão continuava. O mais recente foi o São Paulo. Até ganhar a Copa do Brasil, não digo nem o Paulista de 21, até ganhar a Copa do Brasil, vários elencos passaram pelo São Paulo, vários treinadores, e sempre tinha essa pressão. Pô, faz tempo que não ganha, tem que ganhar. E aí os caras que estavam ali não foram os caras que ficaram, sei lá, 10, quase 15 anos sem ganhar. Mas a pressão em quem estava dentro do clube acontecia. Eu não era nascido, mas muita gente fala do jejum do Corinthians, lá entre 54 e 77. O Rivelino saiu xingado do Corinthians nesse período, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, mas naquele período de fila sobrou para ele também. Eu lembro um pouquinho, eu era pequenininho quando o Palmeiras quebrou o jejum em 93 no Campeonato Paulista, mas até ganhar ali também era uma pressão enorme. Eu lembro do Santos até ganhar o Brasileiro de 2002, no ano anterior, perdeu a semifinal do Paulista pro Corinthians com aquele gol do Ricardinho. Passou um monte de jogador bom no Santos e foi sendo queimado, porque o time não ganhava. Passou o Marcelinho Carioca, passou o Edmundo, passou o Carlos Germano, que era goleiro de seleção brasileira, e não funcionava até conseguir ganhar. Então o Botafogo, até conseguir um grande título, sempre vai ter essa coisa, pô, será que vai, será que não vai? Ainda mais quando o time vem recentemente de um empate com o Criciúma, um empate com o Cuiabá, agora esse empate com o Atlético, e do outro lado é um time que tá ganhando. Que aí vem a confiança também, mesmo que o time não esteja tão bem, sempre fica aquela confiança. Não, a gente vai chegar de novo. A gente já chegou outras vezes e vai chegar de novo. Então o Palmeiras, ele tem muito esse espírito. O último jogo contra o Bahia, o Palmeiras, pela bola jogada, ele não mereceu ganhar do Bahia. Mas ele foi buscar a vitória lá aos 40 e tantos do segundo tempo com o gol do Flaco Lopes. Então tem esses dois pontos. No lado emocional, é um Palmeiras que tá ganhando, então ele tem a confiança que sempre vai dar. E do outro lado é um Botafogo que sempre fica aquela coisa. E aí, será que vai dar? Será que não vai dar?
Então, enquanto o Botafogo não conseguir quebrar, ganhando, quem sabe, a Libertadores sábado que vem, sempre vai ficar essa coisa em cima do Botafogo. Vitor Boni, expectativa para a rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Vitória no Engenhão, Atlético Goianiense e Palmeiras lá no estádio Antônio Ascioli. Expectativa na sua visão, Vitor Boni? Eu até não sei porque eu estava pensando que esse jogo do Vitória com o Botafogo era lá no Barradão. E aí, se fosse no Barradão, né, eu estava imaginando que poderia dar empate ou vitória. Mas olhando agora aqui, né, analisando, é porque eu não vivo só de futebol, faço outras coisas também, né? Então não fico acompanhando a classificação, os jogos 100% ali. Então acompanho muito Flamengo e outras coisas na minha vida também. Agora, Vitor Boni, aí agora eu olhei aqui, o jogo é no Engenhão, Newton Santos. Então, eu já coloco, assim, mais difícil hoje o Botafogo, digamos assim, tropeçar em casa. Eu não acredito mais num tropeço hoje, claro, né? Acho que Botafogo e Palmeiras devem ganhar, Vitor Boni. Muito boa tarde, Guilherme Silva. Aqui no pré-jogo da Jovem Pan Esportes. Olha, é uma rodada muito decisiva, né? Começa talvez a semana mais decisiva da história do Botafogo de Futebol e Regatas. E muito do que vai acontecer na terça-feira passa também pela rodada de hoje, né? Pela rodada que vai ser disputada hoje entre os dois times. Concordo com o Bruno Prado, acho que a questão psicológica vai entrar muito em campo, a questão mental vai entrar muito em campo, tanto para Palmeiras quanto para Botafogo. Assim, se der a lógica, hoje eu acredito que Palmeiras e Botafogo saem com os 3 pontos. E aí tudo vai ficar para terça-feira, quando Palmeiras e Botafogo se enfrentam na Arena do Verdão. Mas realmente, é um momento muito decisivo do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vem tropeçando, o Palmeiras tropeçou, mas por causa dos tropeços do Botafogo voltou a estar no páreo, voltou a acreditar no título. Então vai passar muito pela questão da confiança, pela questão da confiança, pela questão do mental das duas equipes. E o Botafogo, querendo ou não, o Botafogo tenta fugir desse discurso, mas a temporada do ano passado ficou no ano passado, a temporada 23 não acontece mais. Mas é algo que reflete ainda no time do Botafogo em 2024. Quando começa a tropeçar contra Criciúma, começa a tropeçar contra Cuiabá, mesmo contra o Atlético Mineiro, que é um adversário mais forte, jogando fora de casa, mas tudo começa a voltar, né? O peso de 2023 ainda existe no clube, ainda existe no Botafogo. Então, o Botafogo vai ter que superar isso também para conquistar o título brasileiro. Precisa dos 3 pontos hoje e precisa estar tranquilo mentalmente para enfrentar uma final. É uma final de campeonato praticamente na terça-feira e outra no sábado da Copa Libertadores da América. Então vai ser muito emocionante e, claro, tudo passa também por hoje, por Atlético Goianiense, Palmeiras e Botafogo e Vitória no Rio de Janeiro. E deixa eu ligar aqui, né? Aproveitar para falar também um pouco, Bruno e Boni, dessa final da Copa Sul-Americana. Já eu vou trazer mais informações dos clubes com a nossa reportagem. Racing e Cruzeiro, já nos acréscimos do segundo tempo, né? O jogo vai até 51, estamos com 50 e 50 agora. Vai para o intervalo o jogo, 2-0 Racing. Bruno Prado, claro, ainda tem todo o segundo tempo, mas por enquanto o Cruzeiro sendo derrotado nessa final da Copa Sul-Americana. Nós, claro, estávamos a caminho aqui do estúdio, né? E acompanhamos a parte final do primeiro tempo, né? Quando eu cheguei aqui já estava 2-0, por exemplo. O Racing ainda teve um gol anulado, né? Logo aos 3 minutos de jogo. Por enquanto, o Cruzeiro vai perdendo, hein, Bruno Prado? E merecido, né? O Racing fez um gol com 3 minutos que foi anulado. E depois fez mais 2 gols, né? Então, o time do Cruzeiro se enrolando bastante no jogo, foi dominado pelo Racing no primeiro tempo, depois que já estava 2-0, que reagiu um pouquinho, teve uma outra oportunidade. O Diniz tirou o Wallace e colocou o Lucas Silva ainda no primeiro tempo, mas a vitória justíssima do Racing na primeira etapa e teve, se eu até ia dizer, se tivesse mais um gol seria do Racing, teve, né? Mas foi anulado. Então, no segundo tempo, o Cruzeiro vai ter que jogar de outra maneira, vai ter que ser outro jogo no segundo tempo. O primeiro tempo foi todo do time argentino, que merecidamente vence por 2-0 e tem já uma vantagem gigantesca para conquistar o título da Copa Sul-Americana. E vale destacar, né, que o Cruzeiro, neste momento, no Brasileiro, é o 7º colocado com 47 pontos. Então, se perde a Copa Sul-Americana,
fica sem a vaga direta à Libertadores do ano que vem. Porque no Brasileiro não tira mais a diferença, né, Bruno? Porque aqui na conta é 58 ou 47, já não vai tirar mais, né? Não vai. Assim, vaga direta não vai. Ele vai brigar pela pré-Libertadores ali com o Bahia, com o Vasco, o Corinthians entrou nessa briga. Ainda tem essa, pode ficar fora da pré-Libertadores. É, né? porque aí depende muito do que vai acontecer, considerando que o Cruzeiro perca essa final, né? Que já tá 2-0. O Brasil terá 8 times. Se o Cruzeiro vencesse, teria 9. Mas vai ter, perdendo a final da Sul-Americana, vão ser 8. A vaga direta, quem vai pegar essas vagas vai depender da final da Libertadores sábado que vem, entre Botafogo e Atlético Mineiro. O Flamengo já está entre os 6 primeiros, matematicamente, não sai mais. E o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, então o Flamengo abre uma vaga direta que hoje seria do Internacional, que é o 5º colocado. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, ele vai abrir uma vaga também. Essa vaga direta vai para o São Paulo. E aí o 7º e o 8º, hoje Cruzeiro e Bahia, entrariam na pré-Libertadores. Se der Atlético Mineiro, aí o São Paulo iria para a pré-Libertadores, não iria direto, considerando a classificação atual. Né? Se dá Atlético, o Atlético pega a vaga dele direta, e como ele está em 11º, ele não abre vaga para ninguém. E aí, via brasileiro, pegariam a vaga direta, o Flamengo pela Copa do Brasil, e as 4 vagas via brasileiro ficariam com Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Internacional. Aí o São Paulo e o Cruzeiro, que hoje é o 7º, iriam para a pré-Libertadores. Então, assim, na final da Libertadores, o São Paulino, pensando nessa sua estratégia, vai torcer pro Botafogo, né? Sim. Ou teria que torcer pro Botafogo. Sim. E o Cruzeirense já torceria naturalmente também, né? Sim, E sem aí, dúvida. já pela rivalidade e ainda mais por isso. Realmente, vamos aguardar o segundo tempo. Pode ter essa digamos assim, definição, né, no Brasileiro, já por conta dessa decisão na Copa Sul-Americana, né, Vitor Buoni? O torcedor São Paulino bastante ligado também nessas finais, né, de Sul-Americana e de Copa Libertadores. Só um detalhe, para o São Paulo, né, vaga direta. Se o der Atlético, o São Paulo vai ter que passar um time. O Inter, né, não adianta passar o Flamengo também, que o Flamengo tem vaga pela Copa do Brasil. São Paulo tem que, se der Atlético Mineiro, São Paulo só entra direto nos grupos se passar o Inter, que nesse momento é bem difícil, que o Inter está muito bem, né, o Inter não perde a 15 rodadas. É verdade. E aí, Vitor Buoni, expectativa nessa parte final do Brasileiro, pensando nessa possibilidade, né, de vagas por conta das finais da Sul-Americana e da Libertadores da América. Todo mundo de olho, né? Todo mundo de olho nessas finais continentais. Próprio Bahia, Corinthians, Vasco, os clubes que lutam também pela 9ª posição, e aí poderia abrir um G9, né? O Bruno falou do Botafogo, também poderia abrir esse G9 no Campeonato Brasileiro. Então, todos os clubes ali que estão brigando na parte de cima da tabela já ficam de olho também no que pode acontecer com relação às vagas para a próxima edição da Copa Libertadores. E aí, para o torcedor do São Paulo, como que você perguntou, faz mais a diferença a final da Copa Libertadores, mas essa decisão do Cruzeiro pode influenciar nos times lá de baixo também que buscam essa vaga na pré-Libertadores. Então, muita coisa pode acontecer. Eu acho que, pelo que o Cruzeiro apresentou em campo até agora, né, é pouco provável que busque essa virada, mas a gente sabe que 45 minutos tudo pode acontecer. O Flamengo, que você gosta de acompanhar bastante, você acompanha bastante, Guilherme Silva, virou um jogo nos minutos finais ali nos acréscimos em 2019, então claro que tudo pode acontecer, mas essa definição da final da Copa Sul-Americana vai mudar a vida de muita gente. Então muita gente vai saber exatamente qual é a situação, se briga por uma vaga na pré, se realmente está mais encaminhado por uma Sul-Americana, se vai abrir G9, se vai ser só G8. Então, muita coisa pode mudar no Campeonato Brasileiro, dependendo do que acontecer agora em Assunção nesse segundo tempo. O Guilherme, falando do lado do Corinthians, né? O Corinthians entrou nessa briga. Então nós temos informações aí, né? O jogo começa... Rapaz, o jogo começa daqui a pouquinho. Esse vídeo está sendo gravado às 10:07. O jogo é 7:30, né? Eles estavam falando aí do Cruzeiro. O Cruzeiro tá quase empatando o jogo com o Racing, cara. Tá 2-1. E o Cruzeiro martelando. Então é isso, as informações. Estou aqui na expectativa. O jogo é daqui a pouco. Se Deus quiser, ela vai conseguir, perdão. Fechou? Deixa aí seu comentário. O link da live vai ficar na descrição, da live da Jovem Pan, tá? Todos os créditos a ele. E é isso. Bora, Verdão! Uhul!